Série especial Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai. Na expectativa de abertura dos arquivos ultra-secretos da Guerra do Paraguai, a Rede Brasil Atual vai discutir o conflito armado mais violento da América do Sul e até hoje não totalmente esclarecido. O episódio que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, encerrado em 1870, tem reflexos até hoje na história dos países envolvidos. A quem interessa manter em segredo esses documentos? A opinião pública brasileira não tem direito à verdade? Quem tem medo da Guerra do Paraguai? Série especial de entrevistas da Rede Brasil Atual. Ficção e realidade sobre a Guerra do Paraguai se misturam numa ideia que originou o livro Da Guerra Grande. Escritores dos 4 países envolvidos no conflito se reúnem e contam uma grande aventura que ocorreu no Gran Chaco paraguaio, onde oficiais militares dos 4 países, que são contra a guerra, fundaram um quilombo. Ali vivem juntos brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios num clima de amizade. Os escritores são o paraguaio Augusto Roa Bastos, que recebeu o prêmio Cervantes e foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, o argentino Alejandro Maciel, psiquiatra, discípulo de Roa Bastos com vários livros publicados, o uruguaio Omar Prego Gadea, um dos mais respeitados autores de seu país, e o brasileiro Éric Nepomuceno, que tem vários livros publicados na Espanha, na Argentina e no México, entre eles Coisas do Mundo, A Palavra Nunca, $40 e Outras Histórias e Quarta-feira. É tradutor de alguns dos mais importantes autores latino-americanos, como Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortázar e Eduardo Galeano. O escritor participou em antologias de vários países. Hoje, dentro da série Quem Tem Medo da Guerra do Paraguai, o nosso diretor de jornalismo, Oswaldo Luiz Colibri Vita, e eu vamos bater um papo com o escritor Éric Nepomuceno, que faz parte dessa aliança entre escritores dos países envolvidos na Guerra do Paraguai. Bom dia, Éric. Oba! Bom dia, Éric, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Ô, Éric, antes da gente falar do como surgiu esse livro, né, dos 4 países envolvidos na Grande Guerra, a Guerra do Paraguai, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente convida todo mundo que é entrevistado a comentar conosco a questão da abertura dos arquivos da Guerra do Paraguai. Bom, deixa eu começar te dizendo que eu acho que o direito à memória é um direito humano fundamental. Eu acho que você negar a um povo ou a uma pessoa que seja o direito à memória, o direito à história, é um crime de lesa humanidade. Portanto, eu sou absolutamente favorável à abertura de todo e qualquer arquivo sobre qualquer coisa. Evidentemente, por questões até de segurança de Estado, eu acho que certas informações têm de ser preservadas durante um bom tempo. Agora, um bom tempo no mundo de hoje, vamos dizer 20 anos, 30 anos, já está de bom tamanho. A Guerra do Paraguai acabou há mais de 100 anos, há 140 anos. Quer dizer, então, o que se está, na verdade, é boicotando uma informação que não pertence apenas ao povo brasileiro, pertence também e, sobretudo, ao povo paraguaio, pertence à América Latina, pertence à memória do nosso tempo. Qualquer argumento em favor de que se mantenha o sigilo sobre essa documentação, para mim, é um argumento falacioso, um argumento covarde e um argumento que não guarda nenhum vestígio de ética. Qual a sua expectativa com relação à abertura desse arquivo e se você acha que isso vai, de alguma forma, ferir suscetibilidades, o Exército Brasileiro, já que Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro, entre outras coisas? Eu acho que o que já se sabe sobre a trajetória do Duque de Caxias e de outros próceres militares brasileiros já é suficiente para, se não abalar esta aura que se pretende construir ao redor de suas figuras, pelo menos para permitir uma análise na projeção do tempo. Quer dizer, o Brasil cometeu todo e qualquer tipo de absurdo e de abuso e de violência na Guerra do Paraguai, que, aliás, é uma guerra absolutamente covarde. Não há heroísmo aí. Pode haver heroísmo de soldados anônimos, né? Mas eu não acredito no heroísmo dos grandes chefes militares. Ninguém pode ser heróico cometendo covardia. Então, eu acho que o que caberia, isso sim, e seria de interesse da história, interesse de todos nós, procurar avaliar a distância do tempo, o que levou determinadas
personagens da história oficial do Brasil a adotar determinadas atitudes, iniciativas. Quer dizer, ninguém vai supor que numa guerra como a do Paraguai, algum mando militar brasileiro, seja ele quem for, duque, arquiduque, bispo, coronel, que seja, o diabo, heróico. Não existe isso. Não é? Quer dizer, o Duque de Caxias pode ser herói por outras razões, não pela guerra. Quanto ao expansionismo brasileiro, é a mesma coisa. Quer dizer, o Barão de Rio Branco, por que esconder? Por que esconder a história do Acre, por exemplo? Quanto o Brasil pagou pelo Acre? Isso deve estar documentado. E ao não se mostrar esses documentos, o que se permite é que circulem qualquer tipo de conjecturas. Por exemplo, eu já ouvi dizer que o Acre foi comprado a troco de um cavalo. Ou seja, eu duvido. Mas então, por que não mostra qual a história das andanças e dos apetites do Barão do Rio Branco? Eu insisto nisso. Todo e qualquer documento, passado um certo tempo, não pertence a nenhuma instituição, não pertence a nenhum Estado, pertence à memória do povo. E aí o que estão fazendo, o que está sendo feito é negar essa memória. E, Eric, como é que foi que surgiu a ideia desses 4 escritores, incluindo você, né, a fazerem esse livro, o livro da Guerra Grande, que é um livro que mistura aí ficção, realidade, para falar desse quilombo aí do Gran Chaco paraguaio, existiu mesmo? Como é que surgiu a ideia? Olha, isso foi uma ideia que surgiu do Augusto Roa Bastos e do Alejandro Maciel. O Alejandro tem uma história engraçada. Ele é médico, é psiquiatra e cuidava do Roa Bastos, né? Ele era médico, é médico. E a troco disso, o Roa Bastos orientava os livros de ficção do Alejandro Maciel, que é sobretudo um autor de livros infantis, muito bons, aliás. Eles tiveram essa ideia a partir de um pequeno trecho de uma carta de Sir Richard Burton, não aquele da Liz Taylor, mas o grande historiador, cônsul, diplomata e aventureiro inglês do século XIX. Numa dessas correspondências, haveria uma citação muito vaga sobre um suposto quilombo, que seria um território livre, integrado por oficiais, inclusive oficiais de alta patente dos 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e que teriam declarado guerra à guerra, ou seja, aí não havia guerra. Guerra à guerra. E isso nunca foi provado, evidentemente. Não se tem notícia de que isso tenha existido. Aí o Roa Bastos falou, teria sido tão bom se fosse verdade, né? É mesmo. Então cada país, cada autor escreveu o seu pedaço da história. A história começa com o texto do Alejandro Maciel, que descreve como era a vida nesse território livre, uma vida que ninguém sabe, evidente que não existiu. Aí passou para o Roa Bastos, que conta o lado paraguaio da guerra, passou para o Omar Prego, que é um grande escritor uruguaio, que contou a história de um general uruguaio, e aí foi a minha vez. Quando foi a minha vez, eu não tinha mais o que contar, porque já estava tudo contado. Então, o que eu fiz foi criar um personagem brasileiro, um personagem que metia os pés pelas mãos, era um horror, porque o que ele fazia era passar informação falsa, ele era estafeta, sumia com as mensagens secretas, ia para um bordel, perdia o envelope com o documento, quer dizer, é isso aí. Estamos conversando com Eric Nepomuceno, um dos autores de O Livro da Guerra Grande. Um barão não mente, envelhece é o seu capítulo, o capítulo que você escreveu. E essa história aí que você conta, que você é o 7º barão de Ramalho, nossa, é verdade, mentira? O que é essa história? Não, Marilu, evidentemente não. Mesmo porque na chamada nobreza brasileira, os títulos não eram hereditários. Agora, o Barão de Ramalho foi meu tio bisavô. Então tem uma... Olha, tem um quê de verdade. Tem um quê de verdade. Conta essa história, como é que você resgatou essa história sua aí? Ele era o conselheiro Ramalho, que é até uma rua importante em São Paulo. Exato. Sim. E depois Barão. Eu resgatei isso na memória, conversando com minha mãe, né?
era uma figura muito interessante. O conselheiro Ramalho, por exemplo, foi quem levou a luz elétrica para Araraquara. Então eu falei, puxa, seria uma coisa muito engraçada alguém hoje em dia cometer essa maluquice, né? De reivindicar. E todos os nomes que eu cito são nomes reais, não é? Quer dizer, o Theo Abreu é um jovem advogado muito ativo aqui no Rio, amigo do meu filho. O Carlos Eduardo Cardoso é meu amigo, um grande advogado de família aqui do Rio, advogado civil, né? Filho do Adalto Lúcio Cardoso, todos são personagens reais, menos eu. E as mulheres? Ou seja, todos os homens que eu acabei de mencionar. Porque a Marilu não ia fazer essa pergunta, por isso que ela olhou para mim e falou, eu tenho que perguntar, e as mulheres, né? Porque as mulheres... Não, aí é tudo obra de ficção. Ah, tá certo. O Barão é um fulano bem comportado. É uma coisa que flui de uma forma tão gostosa, né, Eric? A gente leu, assim, em 1 minuto o seu capítulo e mistura tudo isso, por isso que eu perguntei, poxa, o que é verdade, o que não é, que realmente mistura a ficção e a realidade, a forma como você escreve? É muito de ficção. Uma boa técnica de narrativa literária é você contar dados absolutamente reais e aí você pode mentir à vontade porque a mentira vira verdade. Existe a Osteria del Ângulo, é um restaurante que eu gosto muito de ir aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. As meias que o Eduardo me deu há 40 anos, o Eduardo Galeano me deu um par de meias que eu tenho até hoje, é verdade. Meias inglesas, fabulosas, pô. Eu uso dentro de casa, é claro. E o resto você vai inventando em cima, baseado naquela realidade. Exato, aí o Barão de Ramalho ficou, né? Quer dizer... O Barão de Ramalho mente muito, né? Mente muito. Não, ele fica velho, só isso. Ainda bem que é ficção, né? Porque tem jornalista hoje que nos jornais é que mentem, né, Eric? Esse que é o detalhe, né? É o que mais tem. O 7º Barão de Ramalho, aliás, abandonou o jornalismo para poder mentir sem peso na consciência. Ele só mente em literatura. Tá certo. E, Eric, falando de mulheres, a gente percebe um pouco que em cada capítulo, a gente, tanto do Rua Bastos, quanto do Alejandro Maciel, do Omar Prego Gadeia, sempre tem a presença feminina. E eu queria que você falasse dessa questão feminina que permeia, né, todo o livro, de diversas formas, né? Ou como personagem, como ficção. Claro, sempre como ficção, mas de qualquer forma, também o Rua Bastos salienta bastante essa participação das mulheres paraguaias também, né? Olha, eu acho que isso aí, mano, foi uma coincidência, porque eu não tinha lido nenhum texto antes. O Rua Bastos só me disse, olha, fulano escreve do general de la Piene, uruguaio, que não existiu. O Maciel não sei o quê, eu escrevo de um diálogo imaginário e tal. Então eu não sabia o que ele estava escrevendo. Quando eu vi o livro pronto, quando o livro saiu em castelhano, evidente, aí eu li os originais antes e tal, para ver se não tinha nenhuma contradição muito absurda, é que eu reparei isso. Vai ver porque as mulheres existem, né? Eu desconfio que elas existam e que tem um peso enorme na história de todo mundo, não é só todo homem, na história universal. Fica muito curioso porque cada um dos 4 textos se passa numa época distinta, todos vinculados à guerra. E tanto no relato completamente mentiroso do Alejandro Maciel, que é A Vida no Quilombo, né, dos Homens Livres, como nos relatos violentíssimos, belíssimos do Rua Bastos, como na própria história do Omar Prego, as mulheres têm um papel muito preponderante, muito importante na história mesmo. Não estou me referindo ao enredo literário, mas na própria história narrada. E no meu texto, que é um texto mais de humor, um humor mais melancólico, mas enfim, de humor, são as mulheres que desmentem o Barão de Ramalho, mostram que ele é um grande mentiroso. Porque as mulheres sempre sabem mais que a gente, né? Muito bem, Érica, essa parte nós... Não, isso é verdade. Foi muito bem nessa parte agora. Foi bem. Mas é verdade. O Eric, tem a história lá da prostituição patriótica, defendida lá pelo padre Fidel Maíz. Essa história realmente aconteceu ou é pura ficção? Olha, há dados que isso aconteceu. Isso está no texto do Rua Bastos e no texto do Maciel. Eu queria que você explicasse, inclusive, o que foi exatamente isso. Olha, eu não tenho dados históricos sobre isso. Agora, houve... porque vamos lembrar que o Paraguai foi um país dizimado, né? Absolutamente dizimado. Então, ali valia de tudo. Tanto nas forças
atacantes como nas forças paraguaias, né? Me lembro de ter visto em outros livros dados sobre o problema da prostituição patriótica, quer dizer, você prostituir as mulheres, né? Você tem amizade com todos esses escritores, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, e você como brasileiro. Quando vocês conversam sobre a Guerra do Paraguai, o que eles dizem de fato, somente o paraguaio, né? O que eles falam naquela conversa de botequim, se é que há uma conversa de botequim entre vocês, não sei, e o que vocês comentam sobre a Guerra do Paraguai, fora a questão de ficção, de literatura, o que realmente aconteceu? Vem à baila sempre ou não? Olha, não é um assunto que venha muito à baila. Na verdade, eu tenho poucos amigos paraguaios. Por nada, por essas coisas da vida. Agora, o Rua Bastos não era meu amigo propriamente, mas a gente tinha um trato muito cordial, muito gentil. Convivemos durante muitos anos, até ele morrer. Eu vou tentar dar uma explicação que para o Brasil é uma coisa complicada. É um dado tão intrínseco, tão explícito, a barbaridade que Brasil, Argentina, sobretudo, Uruguai também, fizeram com o Paraguai, que não é uma coisa que se conversasse muito, porque estava dada ali, não há nenhuma revelação que pudessem me fazer, e muito menos uma revelação que eu pudesse fazer, entendeu? O Rua Bastos era um ser absolutamente inconformado com o país dele. É um país condenado à humilhação permanente por décadas, toda a barbárie que aconteceu depois, ao longo do século XX, com a Guerra do Chaco, com aqueles déspotas lúcidos ou déspotas delirantes e sangrentos como Stroessner, né? Quer dizer, é um país tão violentado, mas tão triturado, que a gente já parte desse princípio quando falava de alguma perspectiva do Paraguai, uma mudança social no Paraguai, a dificuldade do Paraguai, né? Quer dizer, então, na verdade, sobre a guerra mesmo, eu só conversei com ele depois que a gente tinha feito, quando eu fui lançar o livro no Paraguai, quando fomos todos lançar o livro no Paraguai, né? Aí ele lembrava histórias e a gente comentou muito sobre isso, né? Inclusive sobre os absurdos da ficção, como podiam ser verdadeiros. Estamos conversando com Éric Nepomuceno, que juntamente com o paraguaio Augusto Rua Bastos, o argentino Alejandro Maciel e o uruguaio Omar Prego Gadea escreveu o livro da Guerra Grande. Voltamos já já. Voltamos a conversar com Éric Nepomuceno, que juntamente com o paraguaio Augusto Rua Bastos, o argentino Alejandro Maciel e o uruguaio Omar Prego Gadea escreveu o livro da Guerra Grande, que mistura realidade e ficção sobre a Guerra do Paraguai. Éric, quando você foi secretário de intercâmbio do Ministério da Cultura, você teve uma passagem interessante com os paraguaios no que se refere à Guerra do Paraguai. Conta pra gente. Entre 1995 e 1998, no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, eu fui secretário de intercâmbio do Ministério da Cultura. E eu me lembro da profunda alegria do governo paraguaio da época, que já era evidentemente pós-ditadura, quando, através do poeta Afonso Romano de Santana, que na época era o presidente da Biblioteca Nacional, eu levei para o Paraguai microfilmados todos os documentos da biblioteca em relação à Guerra do Paraguai, sobretudo as fotografias. Vamos lembrar que foi na Guerra do Paraguai que a fotografia chegou na imprensa brasileira. É uma das primeiras guerras fotografadas, né? Das primeiras guerras fotografadas no mundo. Isso mesmo. Essas fotos, esse acervo, estava todo na Biblioteca Nacional aqui do Rio de Janeiro, e os paraguaios nunca tinham visto fotos da sua gente, da sua história. E eu conversei com Afonso Romano, que imediatamente providenciou uma microfilmagem, aí eu já não sei te dizer os termos técnicos, mas enfim, dentro da melhor qualidade técnica possível, e isso foi dado ao ministro da Cultura do Paraguai, né? E eles ficaram profundamente comovidos com isso. Engraçado, na época, vários diplomatas brasileiros, inclusive que não serviam em Assunção do Paraguai, mas em outras capitais sul-americanas da região do Mercosul, me pediu encarecidamente para não mandar essas fotos, que eu ia abrir cicatrizes. Na verdade, o que eu vi abrir foram sorrisos de agradecimento. Evidente que as fotos eram chocantes, eram fotos bárbaras de paraguaios presos, paraguaios maltratados, paraguaios com grilhão no pescoço, como se fossem
escravos, né, que aliás havia ainda escravidão, curiosamente, no Brasil e não no Paraguai, na época da guerra. Então eu acho que é você ter direito à tua memória, ninguém pode te negar isso. Isso é um direito fundamental, faz parte do direito do ser humano a ser digno, não se pode negar isso. Eu imagino que o dia que se abrirem esses documentos, voltando a uma pergunta que é recorrente quando a gente trata desse tema, não vai ter maior surpresa. O que vai ter sim é conhecimento, ou seja, vamos saber o que aconteceu. Pior do que o Paraguai ficou, não vai ser um documento que vai deixar. Verdade. Pior do que uma memória mutilada, não vai ser cicatriz nenhuma, não vai abrir cicatriz nenhuma. Quer dizer, as consequências o Paraguai vive até hoje, né? Consequências, evidentemente, que o Paraguai vive até hoje. É bom lembrar também que a Bolívia é outro país que vive até hoje consequências da Guerra do Chaco, já no século XX, no primeiro terço do século XX, uma guerra entre bolivianos e paraguaios para defender interesses de petroleiras inglesas e norte-americanas, né? Quer dizer, enfim, isso aí, quanto mais mexer, melhor. Dias atrás, nós recebemos uma informação do Núcleo Cultural Guarani Paraguai-TT, aqui de São Paulo, que o Brasil se opôs a uma proposta do governo uruguaio de saldar a dívida moral com o Paraguai por conta da guerra da Tríplice Aliança, né? A proposta essa aceita pela Argentina. Foi numa reunião de ministros da cultura dos países do Mercosul, realizada em Assunção. O representante brasileiro disse que o encontro não era adequado para tratar o tema e que a guerra do Paraguai era para o Brasil uma questão de Estado. O que você acha, Eric? Bom, olha, eu desconheço essa declaração, não sei quem é esse representante. Agora, o que eu posso te contar por experiência minha é o seguinte, quer dizer, tudo quando um governo vai manter qualquer tipo de intercâmbio, de contato, de diálogo com outro governo, quer dizer, um Estado com outro Estado, o Itamaraty, evidentemente, é acionado para dar assessoria e tem a palavra final. Para isso chama-se Ministro de Estado de Relações Exteriores. Agora, o que eu posso comentar, né? Uma questão de Estado é uma resposta tão fuleira, é uma desculpa tão esfarrapada, que eu espero que você tenha entendido errado e eu esteja fazendo um comentário leviano sobre uma declaração que você entendeu mal. Porque se você entendeu bem, puxa vida, né? Não é uma questão de Estado, é uma questão de vergonha na cara. Né? Essa informação consta no site ABC Digital do jornal ABC Color, do Paraguai, com data de 4 de julho deste ano, e reproduz a matéria publicada no dia anterior num jornal diário do Uruguai chamado La República de Uruguai. E a proposta foi feita pelo diretor de Cultura do Ministério da Cultura do Uruguai, Hugo Achugar. Sim, Hugo Achugar, eu conheço muito bem. Exato. É inadmissível essa declaração. Não é uma questão de Estado, é uma questão de direito. Pelo que eu estou entendendo aí, era verdade. Então eu acho uma bobagem, um absurdo, uma vergonha. E é engraçada a expressão usada tanto pelo Uruguai como pela Argentina, evidentemente como Paraguai, que é uma dívida moral. Quer dizer, o Brasil está tendo uma posição contrária a uma dívida moral. Portanto, o Brasil está tendo uma posição imoral. Estamos conversando com Eric Nepomuceno, um dos autores de O Livro da Guerra Grande. Eu queria que você falasse, o Colibri aqui é músico também, toca, e tem uma parte tão linda aqui do Alejandro Maciel, o trecho que diz assim, que é dentre as sombras apareceu Luiz Espronceda com o violão na mão, um uruguaio nos tinha feito sentir por uns minutos que éramos todos a mesma coisa. Eu queria que você falasse desse poder da arte, da cultura, da música, enfim, que integra aí os povos, né? Marilu, deixa eu te falar, eu tenho um ponto de vista aí meio complicado. Eu acho que a única maneira de haver alguma integração entre povos, você tem uma arma perfeita para isso, que é justamente a memória coletiva, a identidade de um país. E onde é que você encontra essa memória coletiva? Onde é que ela se expressa? O que assegura a identidade de um povo? Eu tenho aqui no meu estúdio, eu estou vendo aqui em cima da minha escrivaninha, um passaporte. Né? Um passaporte diz que eu sou brasileiro. Podia dizer qualquer coisa, podia dizer que eu sou austríaco. O que me identifica, a minha memória que eu carrego pelo mundo, não é o que diz esse documento da Polícia Federal Brasileira, não é mesmo? É a música do Tom Jobim, né? Os poemas do Manuel Bandeira, é Vila Lobos, é Oscar Niemeyer, é Darcy Ribeiro,
sei lá, entendeu? É Chico Buarque, é Pixinguinha, não é? É o cinema do Glauber Rocha, do Rui Guerra, entende? Quer dizer, é a arte. Você tem duas maneiras de promover uma integração regional, que é um termo tão usado e tão na moda. Uma delas é você transformar os países em grandes supermercados, né? E onde os produtos vão para as prateleiras para ver quem compra e quem não compra. Eu não me sinto nem um pouco integrado num supermercado, né? Agora, eu quando ouço Mercedes Sosa cantar Violeta Parra, ou quando eu ouço Milton Nascimento fazer um dueto com a Mercedes Sosa, ou quando eu vejo Silvio Rodrigues cantar um tema do Chico Buarque, ou vice-versa, aí eu vejo que nós somos todos da mesma madeira, sim. E eu entendo que nós, latino-americanos, somos uma espécie de os dedos de uma mão, né? Cada dedo seu tem uma impressão digital, um é diferente do outro, um é profundamente diferente do outro, cada um tem uma função, mas juntos eles fazem uma mão. Eu acho que o dia que isso foi entendido, isso foi tão negado ao longo da história da América Latina, né, dos nossos povos. Eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser igual a brasileiro. Agora, quanto mais brasileiro for, mais próximo eu vou estar dos meus vizinhos. Quanto mais eu conhecer meus vizinhos, melhor eu vou me conhecer. Isso é um perigo, isso é negado ao longo dos séculos na América. E eu acho que o grande instrumento, a grande ferramenta para essa aproximação, para esse conhecimento, para esse reconhecimento, sem dúvida, é através da arte, da cultura, da arte mais popular, da cultura mais enraizada, até a chamada cultura culta, né? Quer dizer, eu entendo Buenos Aires muito mais ouvindo Astor Piazzolla do que lendo qualquer tratado de qualquer urbanista, de qualquer sociólogo do urbanismo. Ali eu vou ver números. Agora, você quer saber como é que é Buenos Aires? Ouve Astor Piazzolla. Você quer saber como é que pensa um portenho? Lê os contos do Cortázar, lê os contos do Borges. Não vai atrás de ensaio, que isso é bobagem. Agora, inclusive no teu conto aqui, você fala também das guarânias, né? Numa das passagens aí com uma das namoradas, né? Pois é, você quer maior expressão a maior expressão de um povo, evidente, é a sua expressão mais sentimental, mais sensorial e mais abstrata, que é a música. Então pronto, o Paraguai são aquelas guarânias, são aqueles ritmos, são aqueles instrumentos. Se viaja de carro pelo interior da Argentina ao longo da fronteira com o Paraguai, os dois lados fazem a mesma música, os dois lados falam a mesma coisa. E você pula aqui para o Brasil, vai ouvir Almir Sater, vai ouvir Renato Teixeira, eles estão impregnados de Paraguai porque é tudo a mesma coisa. Cada um com seu idioma, cada um completamente diferente, cada um com toda a sua personalidade, mas com tantos pontos em comum. Isso eu acho que se chama a identidade coletiva, né? Quer dizer, você manter a tua raiz, manter a tua pequena pátria, mas com a pura certeza de que faz parte de uma pátria grande. Estava imaginando aqui, quando você estava falando, que a gente podia fazer os seus amigos músicos, né, todos, assim, fazer como você fez o livro, né, com os escritores, cada um escrever uma música sobre a Guerra do Paraguai, né? Poxa, né? mesmo. Pegar um argentino, um uruguaio, um brasileiro e um paraguaio, cada um escrever uma música sobre a Guerra do Paraguai, já que tem um livro, né? Ó, já deu tanto trabalho fazer o livro. Eu gosto de dar ideia para atrapalhar os outros. Agora, o engraçado é que, se você for lembrar, os 4 países envolvidos na Guerra da Tríplice Aliança, 1 vítima e 3 carrascos, são os 4 países que formam o Mercosul. E esse livro, o livro da Guerra Grande, editado aqui no Brasil pela Record, foi o primeiro livro a 8 mãos por 4 autores, cada um de um país do Mercosul. Isso aí foi tão chamada a atenção quando o livro saiu em castelhano, né? Porque esse livro circulou na América inteira, na Espanha e tal, não sei o que. Todo mundo dizia, o Mercosul cria a sua primeira obra de ficção literária. E aqui no Brasil, todas as resenhas, algumas elogiando, outras criticando, essa coisa normal quando você se expõe, né? Mas ninguém lembrou do negócio de que os 4 países são os 4 que formam o Mercosul. Uma falha, né, do pessoal aí.
Agora, se fosse uma música assim, quem você chamaria para representar o Brasil, o Paraguai, só para encerrar, o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Fosse uma música. Não, tô pensando aqui. Do Uruguai eu chamaria o Daniel Villetti. Então. Da Argentina eu chamaria o Leon Gieco. Do Brasil eu chamaria o Renato Teixeira. E eu não conheço nenhum músico desta minha geração no Paraguai, mas certamente eu tenho para quem perguntar. Tá legal. Perfeito. Você manda por e-mail para nós essa sugestão? Se vocês se encarregarem de levar o projeto em frente. Claro que eu vou. Você pensa o quê aqui? Eu estou propondo essa Kumar. Não, não quero trabalho mais. Não, é para mim mesmo, para segundas intenções aqui. Então eu te passo. Tá legal? Valeu. O Renato Teixeira é meu amigo. Eu vou falar para ele já imediatamente. Pode falar. Esse aí é chegado. Os outros eu não conheço, mas vou entrar em contato. O Renato é amigo de todos eles. O Renato me falou de um músico do Paraguai, mas agora, na minha idade, a memória pifa. Pô, o Barão. Como o Barão? Barão não envelhece, pô. Uma mente. Pra encerrar com a frase, né? Deliciosas mentiras, viu? Valeu. Eric, muito obrigado, hein, em nome aqui do Jornal Brasil Atual, da Rede Brasil Atual, pela sua atenção com a gente e paciência também. Obrigado mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço e estou às ordens de vocês. Muito obrigada. Um grande abraço, Eric. Outro. Conversamos com Eric Nepomuceno, que juntamente com o paraguaio Augusto Roa Bastos, o argentino Alejandro Maciel e o uruguaio Omar Prego Gadeia, escreveu o livro da Guerra Grande.